Aquele nós é pau pra toda obra, não sei o que. Cara, não. Já vai ter esse corte, já vai ter. Quando a gente muda de país, a gente imagina que vai mudar de casa, de trabalho, mas não imagina como os nossos relacionamentos podem mudar também. E no final a gente descobre que, na verdade, quem mudou fomos nós mesmas. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Nath. E eu sou a Carol. E esse é mais um episódio de Entre Mundos. Vamos tirar nossa cartinha de hoje para falarmos sobre mudanças. O mundo. Temos a carta do mundo hoje. Entre Mundos. Entre mundos. A carta do mundo fala literalmente sobre ganhar o mundo. É uma das últimas cartas do tarô, então isso significa, para quem não conhece o tarô, a gente tem 22 arcanos maiores, e para quem quer conhecer um pouco mais sobre o tarô, ele conta literalmente uma história de como a gente evolui. Então, cada carta de tarô é como se fosse um arquétipo. Então, da carta número 1 até a carta número 22, a gente tem uma historinha de como a gente vai se desenvolvendo ao longo da nossa trajetória humana, ao longo da nossa evolução. E a carta do mundo, como eu falei pra vocês, é uma das últimas, porque é quando a gente já passou por todos os processos de amadurecimento que a gente ganha o mundo. Uau. Então, realmente, quando a gente muda, o que tá esperando a gente depois? É. Babado, hein? Bom, sem palavras, né? Isso não tava no roteiro. Então, aí, quando vocês decidiram mudar de país, né? Qual foi o maior medo de vocês em relação às pessoas? Perder pessoas? Não sei. O que vocês me dizem, assim, sobre isso? Eu acho que o meu maior medo era me tornar uma estranha pra quem são os meus amigos, pra quem é minha família. E isso acontece, de fato, com algumas pessoas. Eu tenho amigos que continuam sendo meus amigos, mas pela falta de convivência, aquele nível de amizade adulto, né, gente? Que é de baixa manutenção, todo mundo ocupado. Mas estar em outro país, eu acho que acaba, às vezes, distanciando algumas relações, sim. Mas outras não, outras permanecem iguais e outras, por incrível que pareça, eu me sinto até mais conectada do que eu era antes quando eu tava no Brasil. Sim, sabe o que o meu medo foi justamente esse? Me tornar uma estranha para as minhas pessoas, sabe? Eu tenho relações de amizade muito antigas. Dificilmente eu olho para as minhas relações no Brasil, são amizades novas. Todos os meus amigos são amigos de pelo menos 7 anos, no mínimo, sabe? Então eu tinha medo de haver uma mudança tão grande dentro de mim que quando eu fosse pro Brasil por algum motivo, não me reconhecesse, sabe? Ou não me encaixasse mais naquele ambiente. E surpreendentemente, não lembro, gente, desaprendi. E isso era uma coisa, tá? Eu fiquei com medo de ficar falando inglês e português ao mesmo tempo. E, sim, meus amigos não falam inglês e achar isso super cafona, super blasé, sabe? Exatamente, tipo assim, não consegui falar uma palavra em português agora. Mas isso foi uma coisa que me pegou muito. Eu tive medo de perder os vínculos que eu tinha por me tornar outra pessoa, por ter passado por situações que talvez eles... Não é que eles não pudessem alcançar, mas que é diferente da realidade, sabe? Processos que é diferente da realidade de quando você tá ali no teu país. Bora pra próxima, então. É a Carol, tadinha, verdade, ela- Me tirando, gente. Não vai Ai, ela tá com medo de você. Cara. polêmico. Não, tá com medo. Socorro. A Carol vai falar 3 nomes aqui agora. Ixi, lá vai. Gente, mas eu acho que eu não tive medo em relação a isso, juro. Nesse momento eu não pensei tanto nas pessoas, e alguns podem julgar como um egoísmo, mas eu pensei em mim mesmo nesse processo. Então, eu não tive muito medo. Eu acho que é uma preocupação, esse ponto que vocês trouxeram, é algo em comum entre a gente. O fato de, pô, me tornar outra pessoa, e aí, sabe, as outras, né, as pessoas são importantes pra mim não me reconhecerem mais da mesma forma. Mas eu acho que eu desapeguei até disso, assim. Porque eu acredito muito no processo, eu acredito que tudo acontece como tem de acontecer. Então, eu vim de coração muito aberto pra me transformar a versão que for mais coerente, sabe? Versão 2026. Exatamente. Mas é isso, então eu entreguei e não me preocupei muito com isso. Legal, acho que essa é uma ótima maneira de viver a experiência mesmo. Isso, concordo. E teve alguém que vocês se aproximaram mais depois da mudança? Porque eu tenho uma amiga, ela sempre foi minha amiga há muitos anos, e ela sabe que eu vou estar falando dela.
Mas, cara, depois que eu vim pra cá, a gente sempre se falou muito, eu sou madrinha do filho dela. Mas depois que eu vim pra cá, a nossa amizade potencializou num nível que a gente se fala todo dia. E quando uma não dá assim bom dia, óbvio, gente, não é falar porque todo mundo é adulto, né? Mas, tipo, bom dia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, sabe? Potencializou muito. Então, isso, a gente somos amigas há milhões de anos, mas depois que eu vim pra cá, a gente passou a ter uma comunicação muito maior, muito melhor. Que legal, eu comecei a falar mais com a minha mãe. Eu morava, Nossa. né, em São Paulo, minha mãe também, então às vezes a gente se via, se falava pelo telefone, mas agora que não tem mais como eu estar lá, a gente se fala muito mais, pelo menos todos os dias por mensagem, ligo no vídeo, que era uma coisa que eu não fazia sempre, porque eu tinha a Uhum. oportunidade de visitá-la pessoalmente, então, por incrível que pareça, eu falo muito mais com a minha mãe agora. Eu não tive essa Eu sou a contrário de todas. Aquelas, Gente, cancela, eu me cancela. basto. Cara, mas não teve ninguém que eu me aproximei, assim. A pergunta foi falando especificamente de pessoas que você já conhecia, tipo, Brasil, é isso? Sim, Né? sim, mas né? você teve alguém aqui que teve uma relação que foi mais estreitada com pouco tempo? Cara, sim. Tive algumas pessoas, porque é meio que as pessoas que te ajudam no início desse processo, você tem muita gratidão. A Fernanda, por exemplo, é uma delas, né? Então a gente se conheceu, né, num Sim, contexto sim. profissional ali, acadêmico, e rapidamente a gente se conectou, né? E aí também veio a Nath depois disso. Então, essas pessoas que estão nesse início da jornada com você, você se apega, né? Tem um carinho, tem uma Sim. gratidão de uma certa forma. Mas falando do Brasil, gente, não teve ninguém assim, juro, que eu, cara, sério, me conectei mais e tal. Mas houve uma percepção minha de que, sabe quando o filho sai de casa e os pais valorizam mais? Eu percebi isso. Interessante. É o fato de eu estar saindo mesmo no meu contexto ali, né, de família, de amigos, as pessoas me valorizam mais, na minha percepção, do tipo, fazem mais questão de demonstrar quando sentem falta, de falar coisas boas que no dia a dia às vezes não falavam. Se perde, né, Isso. durante... Então, Que eu acho que foi legal, um ganho bem positivo, assim, sabe? que bacana essa experiência, gostei. Tá, e agora eu quero saber de vocês o que mudou em você. O que mudou em relação a Fernanda e a Carol? Quem vocês se tornaram ou estão se tornando nesse processo? Você como amiga, você como filha, você como parceira, eu como mãe também. O que mudou na gente? O que tá mudando? Como amiga, eu sinto que eu tento me fazer mais presente, até porque no Brasil eu tinha um ciclo social muito ativo, muito animadinho, sabe? Sempre com os meus amigos no Era final. muito galera. É muito galera, tão galera! Sempre tava com os meus amigos todo final de semana. Eu tenho um casal de melhores amigas que elas estavam na minha casa praticamente todo final de semana. Então eu tento me fazer presente nesse sentido, sabe? Tento participar. E uma coisa que me surpreendeu também positivamente foi, eu fui ao Brasil agora em maio, né, pro meu aniversário. E eu tive a sensação de que eu nunca tinha ido embora. E eu sempre leio, né, sobre como as pessoas se sentem ao voltar pro Brasil, seja definitivamente ou por viagem. E aí acabava que eu lia muita coisa negativa, tipo, eu sinto que eu não me encaixo mais. Eu sinto que as pessoas, a gente não fala mais a mesma língua. E parecia, gente, que eu estava na casa da minha mãe no final de semana passado. Ai, que legal. Isso foi muito confortante pra mim, no sentido de tipo, tá, eu vou. Cara, mas se der errado, tá todo mundo aqui. Isso me deu um gás gigantesco, mesmo eu indo pro Brasil e vendo que eu não queria voltar naquele momento. Uhum. Eu não queria voltar a Que não era morar. mais seu lugar, né? É, assim, causa uma estranheza, sabe? Tipo, tá, e quando eu cheguei em casa, eu não tinha nítido na minha mente de que eu preferia estar aqui. Mas quando eu cheguei em casa e dormi na minha própria cama, deu um Nossa. sentimento, sabe? Que eu falei, caraca, a minha cama. E aí eu fui cair em mim e falei, cara, eu acho que eu ainda tenho tempo pra ficar aqui. Mas Por- você acha que você mudou? acho que eu comecei a avaliar as relações de uma ótica com mais cuidado, porque eu acho que o cotidiano, como você falou, você não ligava pra sua mãe porque você tinha facilidade de estar lá no final de semana. Mas qual era a frequência que você ia na casa da sua mãe? Porque eu via minha mãe com frequência, mas eu acho que eu dou muito mais valor agora e vejo com muito mais cuidado, com muito mais paciência, algumas coisas do relacionamento com os outros, né? Que talvez por a gente estar no piloto automático e na facilidade, a gente não dá tanta atenção. Então, assim, acho que eu me tornei mais paciente, cuidadosa com os processos dos outros, com a vida dos outros. E que às vezes a gente quer, ai, fulano não resolve isso é um problema. Tipo, é a vida dele, é as coisas dele, é o jeito dele, deixa ele, entendeu? Então acho que eu amadureci, porque pra mim isso é É. maturidade. Acho que eu amadureci na visão dos meus relacionamentos.
Legal. A gente vai responder, mas eu queria perguntar pra Nath, como que foi seu sentimento voltando pro Brasil? Porque de nós três, vocês duas já foram ao Brasil, eu ainda não. Mas como que foi pra você, Nath? Também fiquei com a sensação de que eu não quero mais voltar para o Brasil. Realmente foi muito bom também voltar para minha casa, mas assim como a Fer, eu me senti acolhida por saber que se um dia eu quiser voltar, tá todo mundo lá. Minha clínica tá lá, minha família tá lá, meus amigos estão lá, tá todo mundo me esperando assim de braços abertos para falar que legal que você voltou. Então foi muito bom também, mas é muito louco ser imigrante, né? Porque realmente você se se desencaixa de onde Lá não você é minha saiu. casa, mas aqui ainda também não. Tipo, você tem esse pouco de Tipo sentimento. isso, exatamente. E você, Carol? O Perfeito. A pergunta era que o que que mudou no mesmo, seu... né? Você, eu acho que você mudou sendo amiga, sendo filha, sendo sobrinha, sendo... Tá. Eu acho que também um olhar mais paciente para as coisas, um pouco mais humano, mesmo mais cuidadoso, pro outro em si, para as minhas relações de amizade. Eu acho bem parecido com você, Fê, tipo, um olhar de menos julgamento para tudo que acontece, sabe? Então, entender que se algo de ruim tá acontecendo na vida daquela pessoa, eu falo, cara, faz parte de um processo. E eu estando de fora, né? Várias coisas aconteceram na minha família e tal durante o período que eu tô aqui. E sempre vai acontecer, né? Coisas, alguns momentos mais desafiadores. Mas eu tento sempre isso, ter esse olhar mais paciente, que eu não tinha tanto antes. Eu era um pouco mais intolerante, assim, um pouco mais prática, sabe? Não que eu não seja ainda, eu sou. Mas eu tento tomar um pouco mais esse cuidado, porque as experiências que eu vivi até aqui agora me fizeram exercitar isso, sabe? Você precisa ser muito resiliente aqui. Porque aqui você não tem pra onde voltar. Aqui você Não tem pra onde ir. definitivamente não tem pra onde ir. Então você é você com você mesmo vivendo seu momento desafiador. É Entendeu? isso mesmo. Então isso te ensina a ter mais sabedoria, a ter mais paciência, a ter, de fato, um olhar mais humano com o que tá acontecendo, cuidar mais de você e pensar que é isso, sabe? O momento bom e o momento ruim eles vão passar. Então, vamos, Eu acho que a sabe? gente falou sobre isso em um dos episódios, né? Sobre como mudar de país faz com que a sua identidade mude. E isso conecta com o que a gente tá falando agora, porque para além dessas sensações que vocês também sentiram, de ter esse olhar mais paciente, mais tranquilo, menos direto, prático e objetivo sobre a vida e sobre os outros, eu mudei completamente. Eu tava pensando sobre isso justamente hoje, enquanto eu arrumava as minhas coisas, fazia as minhas coisas, porque eu consigo identificar na minha vida mudanças períodos que eu mudei muito. Então, Sério? tipo, por exemplo, para voltar bastante no tempo, primeira vez que uma menina menstrua, você passa da sua infância para sua adolescência ou Uhum. para sua fase adulta, né? Depois, quando eu virei mãe, eu mudei completamente, porque é um luto, né? Você encerra uma vida anterior, onde você não era mãe, para uma vida Não. onde você vai ser mãe para sempre, independente do que aconteça. E mudar de país, eu coloquei nessa mesma caixinha de mudanças gigantescas na minha vida. E é um período muito louco, porque você já não é mais quem você era antes, mas você sente que você não se tornou quem você vai ser ainda. Então você tá nessa transição, você tá no meio do caminho, entendeu? Uhum. Então é assim que eu me sinto. Eu sinto como se eu mudei, como se eu tenha mudado, como eu tenha mudado totalmente quem eu sou, mas ainda tô chegando, tô construindo a minha versão nova. É muito louco, porque tem até alguma das perguntas que a Fê ia fazer, a gente cancelou essa pergunta, tá? Porque ela, tipo, quem você é? Mano, quem eu sou? Sei lá, velho. Quem você é, A né? única coisa que eu sei é que meu nome é Fernanda. Exatamente. No momento eu só estou sabendo isso. Nath, bizarro isso, porque aí eu parei pra refletir um pouco quais foram os momentos da minha vida que eu tive mudanças, assim, abruptas. E eu acho que eu tô passando por esse momento agora. Sim, Chá revelação chá das revelação. mudanças. Entra o bolo, produção. Porque eu tô passando por uma mudança, cara, um processo de amadurecimento bizarro, bizarro, de tanto de imigração como de vida pessoal, que realmente me pontuou aqui. Vou anotar aqui no journal, que Boa, agora. boa. Mas assim, a gente tá aqui muito tranquilinha, não gosto. Teve alguém que vocês olham assim, você pensa que assim, como que a pessoa foi babaca com vocês por algum motivo? Ou mostrou uma face babaca depois que vocês Ah, foram embora? Eu tô esperando a Carol, quero que a Carol dive nesse Vai, Carol, momento. Carol. Não, peraí, vamos deixar a Carol responder, porque esse episódio ela tá diferentona, peraí. Vai. Gente, juro que, tipo, ninguém também. Tipo, Ai, que juro, eu acho que eu, assim, ó, queimei o barco e queimei todo mundo. Ela queimou o barco e se queimou. Tipo, cara, não. E assim, se agiu de determinada forma, mas, cara, juro, tipo, pessoas assim do meu convívio, não, cara, continua a mesma coisa, as pessoas
entenderam que eu tô vivendo outro momento. Muitas amigas, assim, que a gente era próxima, eu não sou eu sou a amizade de baixa manutenção, sabe. Ah, eu As também. pessoas que eu tenho melhor, assim, proximidade, confiança, são as pessoas que entendem isso. Então eu já tinha meio que, estabelecido isso no Brasil. E as minhas amigas de confiança, elas sabem que eu sou assim. Então, quando elas me procuram, eu falo: "Ai, amiga, tô numa fase mais focada e tal", porque até conversar e abrir sobre a minha vida demanda um tempo, sabe, demanda uma energia que às Atualizar vezes as novidades, entendeu? né? Sim. Então elas perguntam: "Tá tudo bem e tal? Tá tudo bem?" E é isso, sabe, e vice-versa. Mas falando de, tipo, decepção, de pessoas que se Eu acho mostraram é. contrárias nesse caminho, não tiveram. Eu tive os 2. Eu tive uma grandíssima amiga, que, tipo, minha melhor amiga em São Paulo, e ela não fez esforço nenhum pra me ver, tipo, nas 2 últimas despedidas que a gente fez. Em com Vacilona. em compensação, eu tive amigos que eu não via há muito tempo, amigos mais de baixa manutenção também, que, sabe, fizeram Deus e o mundo, moveram Deus e o mundo pra falar: "Não, tô aqui, vim te dar um abraço, porque eu não sei quando eu vou conseguir te ver agora". E você conversou com essa pessoa? Ah, já, fica tudo bem. Gente, eu sou Não, eu zero. também, eu também. Cara, pra mim morre, tipo, acabou, acabou. Tem tanta coisa acontecendo que Eu penso que se a pessoa agir daquele jeito, eu falo: "Cara, é o que ela ok, tinha pra dar. é o Mas é momento dela, deixa ela dar o show dela". é o que a gente não é nem show, é o que a gente começou falando. Você se torna um estranho pra algumas pessoas, pra outras pessoas Pô, você se amiga, mas você não aproxima tinha nem ido muito. embora. Pois é, mas é uma das pessoas que ficaram estranhas, sabe, tipo, você não Uhum. sabe mais, fala de vez em quando, mas Mas qual que você acha que é esse sentimento que essa pessoa tem em relação a essa situação? não faço É, ideia, não sei, Tipo, não sei. A caramba. gente não consegue Aquelas saber o que passa na curiosas, entendeu? eu cabeça. também. Consigo. Aí eu não tenho nem vontade de entender o que passa, Não. a cabeça das pessoas é tão maluca, gente. Ah, eu também acho que eu não ia querer me aprofundar, não. Porque acho que a pessoa dá o que ela tem pra dar. Naquele momento ela reage como ela tem que reagir. E isso é uma coisa que eu demorei um pouco a aprender, mas agora, tipo assim, a pessoa. Gente, o que ela fez com você, o que ela faz pra você ou por você, é sobre ela. No final, mesmo que seja por você e pra você, é sobre ela. Exato. Né? Então, se ela não. Assim, Paciência, né? Ó, ótimo. o que que vocês acham? Tipo, fazer amizade quando você é adulto é mais difícil? Se sim, por quê? Cara, assim, falar que é uma das coisas que mais me cansam aqui é você ter que estabelecer novos relacionamentos e esses princípios de relacionamento que é tipo quase uma conversa de Tinder, tipo, oi, tudo bem? O que que você pode fazer? O que você faz da sua O que que vida? você faz da sua vida pra uma amizade? É muito, assim, custoso, né? Então, eu tenho facilidade de comunicação de aquelas, né? Comunicadora. Tenho facilidade de comunicação de sentar, conversar com as pessoas, mas mesmo assim, não sei se acontece com vocês, mas quando a gente tá em um ambiente com pessoas novas, a gente chega em casa, tipo, ai, Sugado, exausta, sabe? não é? E Achei que fosse aqui. só eu, obrigada, Não, obrigada. e não, pior ainda, e agora, infelizmente, falando de uma ótica mais estratégica, quando esses tipos de relacionamento demandam pra trabalho, pra você se colocar em algum lugar, cara, isso é extremamente exaustivo. E se você tiver que fazer isso em outra língua, é pior ainda. Pior ainda. É pior E, ainda. gente, um ponto de vista é, aqui, querendo ou não, você tem que ficar se provando. Aham. Porque ninguém te conhece, então o esforço é ainda maior por isso. Porque, tipo, você tem que se colocar em exposição pra conhecer novas pessoas, né, que podem facilitar coisas que você tá buscando. É em outra língua. E, cara, qual era o outro ponto? Aquela... Juro, eu esqueci. B12, tá faltando. Aí, ó, tá vendo, gente? Você é cansada. Cansada. Mas tipo, cara, é um esforço muito maior em todos os sentidos, sabe? Eu fiz acho que Deus me presenteou de uma forma que quando eu entrei na faculdade, eu já conheci uma grande amiga, que é a pessoa que me salva aqui, que é uma pessoa que a gente tem uma conexão muito forte, que por sinal não é brasileira e fala português. Então acho que eu fui presenteada. E a partir do momento que eu tinha ela, eu me senti mais tranquila pra estabelecer outras amizades. Mas é isso, eu acho que se eu não tivesse encontrado essa amizade, talvez eu teria ficado mais nervosa em relacionamentos, porque pra mim é muito difícil fazer amizade agora. Muito. Eu acho que, como vocês já falaram, tá? Em outro país é muito mais difícil, porque tem a questão da língua, você precisa se provar o tempo inteiro. Mas, gente, eu tava conversando com as meninas antes de a gente começar a gravar, e eu vou fazer 35 anos em 3 meses. Eu acho que como a gente vai Idosa. ficando uma jovem senhora, a gente vai ficando mais velha, a gente vai também ficando mais seletivo. Então, eu conheço muita gente, inclusive uma dica que eu posso deixar pra quem muda de país, assim, e quer conhecer pessoas, é você entrar em uma pequena comunidade.
Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade aqui, de um lugar que eu vou, que eu frequento, que é um lugar de wellness e bem-estar, que tem várias terapias legais, assim, tipo, terapia de luz infravermelha. E as pessoas desse lugar estão virando meus conhecidos. Eu não vou falar amigo, porque amigo eu enxergo como um vínculo muito maior. Mas são pessoas que eu vejo toda semana, que eu chego no lugar e falo, nossa, Nath, como você tá? Sua filha melhorou do resfriado, sabe? E isso é legal, porque de certa forma você se sente mais pertencente ao lugar que você tá. Você exercita sua língua, seja o inglês, seja o espanhol. Aqui em Miami todo mundo fala muito espanhol. E isso é bom, porque você acaba até tendo convites. Por exemplo, eu tenho uns retiros que tem no final de semana, aí eu vou na aula de yoga. Enfim, encontra a sua tribo, encontra a sua comunidade, porque eu acho que isso faz diferença para nossa saúde mental aqui em outro país. E o conselho, para finalizar, da nossa carta de hoje, do mundo, é que nossa vida vai ser sempre feita de diversas mudanças, diversos recomeços. E quanto mais a gente souber se adaptar, melhor, mais fácil a gente ganha o mundo. Então, se você chegou até aqui, curta, compartilha, comente. Se você tiver algum tema que você acha que a gente deva falar, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Ajudem mulheres, imigrantes. E esse foi mais um episódio de Entre Mundos.